Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu me chamo Alexandre Freire, sou professor de biologia e quero te fazer um convite, me ouvir hoje, falar um pouquinho sobre o epitélio glandular. Mas antes, faço novamente outro convite, que você acesse o card que está aqui para que você veja então a aula de tecido epitelial. Lá você vai entender melhor sobre o tecido epitelial, porque hoje é a continuidade desse tecido. Falaremos sobre o epitélio glandular. Antes de começar a falar sobre o epitélio glandular, eu quero fazer aqui uma recapitulação do que a gente viu lá no tecido epitelial. Bom, eu vou falar sobre características e funções do tecido epitelial, mas é bem resumidamente, tá? Então, quais são as características do tecido epitelial? Ele possui células avasculares, ou seja, não possui vasos sanguíneos e recebe nutrientes e oxigênios do tecido conjuntivo que está logo abaixo, né? Esse aporte, então, vem do tecido conjuntivo. A segunda é a seguinte: o tecido epitelial, ele apresenta células justapostas. O que é isso? Existem junções celulares que fazem com que as células fiquem bem pertinhas umas das outras, existindo um espaço muito pequeno entre elas. Isso faz com que haja pouco ou nenhuma matriz extracelular. A terceira característica que eu chamo a atenção é o fato de algumas células do tecido epitelial apresentarem cílios ou microvilosidade. As células ciliadas encontramos no trato respiratório, enquanto que as células que possuem microvilosidade estão presentes no nosso intestino. O tecido epitelial também tem como característica, né, uma alta taxa de proliferação de células a partir de mitoses, né? Então a gente diz que tem uma alta taxa mitótica acontecendo no tecido epitelial. Agora, o tecido epitelial também apresenta funções. Eu vou citar algumas aqui entre tantas outras. Olha, tem a função de secreção, tem função sensorial, função de absorção e função de revestimento. Essa última de revestimento, ela também, pelo fato de revestir tanto internamente quanto externamente o corpo, apresenta também proteção, ou seja, esse tecido, o epitelial, ele também nos ajuda a proteger o nosso organismo. Vamos então falar sobre as glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas têm como característica não apresentar o ducto de secreção, ou seja, nas glândulas endócrinas há a ausência de ductos de secreção, ok? Quando ocorre a proliferação das células que vão formar as glândulas, ocorre um processo de invaginação, como aparece aqui na figura ao lado. Invaginação, então o tecido epitelial ele vai invaginando em direção ao tecido conjuntivo, mas veja, as glândulas fazem parte do tecido epitelial e não do tecido conjuntivo. E aí, então, quando vai ocorrer a formação das glândulas endócrinas, esse ducto de secreção ele desaparece e as células glandulares, né, as glândulas ficam então perto, em torno dos vasos sanguíneos. E aí ela vai secretar o seu produto. Que produto é esse? O hormônio. Como, por exemplo, a gente tem as glândulas endócrinas chamadas hipófise, suprarrenais, tireoide e outras tantas glândulas que vão produzir o hormônio e vão lançar na corrente sanguínea. E aí, pelo fato de lançar na corrente sanguínea, o efeito, né, é mais longo, porque o hormônio vai precisar circular pelo sangue até chegar nas suas células-alvo. As glândulas exócrinas, elas possuem um ducto secretor, diferente das endócrinas. Esse ducto secretor faz com que o produto seja lançado sobre superfícies ou em cavidades. Por exemplo, quando a gente está com fome e alguém fala sobre uma comida muito gostosa, o que acontece com a boca? Enche de água. Essa água, na verdade, é saliva, e na saliva a gente vai encontrar enzimas. Enzimas, saliva, que veio então das glândulas salivares. Por exemplo, quando a gente fala de suor, né, do suor que vem para a superfície da pele, né, para lá de fora, né, a gente está falando de glândulas sudoríparas, que são glândulas exócrinas, porque elo significa fora. E a gente tem muitos exemplos de glândulas exócrinas, como por exemplo as glândulas lacrimais, as glândulas mamárias, são todas glândulas exócrinas que liberam seu produto para fora do corpo. Agora, a gente não pode confundir endócrina com exócrina. Veja que as glândulas exócrinas, elas vão liberar o seu produto, seja ele lágrima, saliva, leite materno, para fora do corpo,
Ou no caso da saliva, por exemplo, vai jogar o seu produto dentro de uma cavidade, dentro de um órgão, como por exemplo a boca. E possui ducto secretor, diferente das nossas glândulas endócrinas, como já foi citado anteriormente. Existem também as glândulas anfícrinas ou mistas. Essas glândulas elas fazem a função, ora faz a função endócrina, ora faz a função exócrina. E aí nós temos alguns exemplos. Vou citar 3: pâncreas, testículo e os ovários. O pâncreas, na sua função endócrina, vai secretar insulina e glucagon, que vão controlar a glicemia. Isso a gente consegue ver quando for falar sobre o sistema digestório ou ainda quando falar sobre o sistema endócrino. A gente também tem os testículos. Os testículos no homem, ele vai cumprir um papel importante. Ele vai produzir a testosterona, que vai dar características masculinas no homem. Mas no testículo também vai produzir os espermatozoides, que serão lançados para o epidídimo, que mais tarde serão lançados para fora, ou seja, cumprindo a sua função exócrina. Nas mulheres, nós encontraremos os ovários, que na sua função endócrina vai produzir 2 hormônios importantes para a mulher, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH, o hormônio luteinizante. Na sua função endócrina, então, vai secretar esses 2 hormônios. Já na sua função exócrina, o ovário vai produzir o ovócito primário e vai lançar num órgão chamado de tuba uterina. Ficou faltando falar sobre a função exócrina do pâncreas. O pâncreas, que cumpre esse papel também da função endócrina, secretando insulina e glucagon, na função exócrina ele vai liberar enzimas digestivas, lançando o suco pancreático diretamente lá no duodeno, auxiliando no processo digestório. Agora nós vamos falar sobre a classificação das glândulas exócrinas. Elas podem ser classificadas estruturalmente em glândulas unicelulares ou glândulas multicelulares. As glândulas unicelulares são as caliciformes, que estão presentes lá no trato respiratório e no trato digestivo, produzindo muco, tá? E as glândulas multicelulares, né, que formam a maioria das glândulas presentes no nosso organismo, como por exemplo as glândulas salivares, como por exemplo a glândula tireoide, a adrenais, entre todas as outras, né? Repito, as multicelulares formam a maioria das células. Elas podem ser classificadas em 2 critérios: se os ductos são ramificados ou não, e pela forma da parte secretora. Agora vamos fazer a classificação por ramificação. Se não são ramificadas, são glândulas simples. Se são ramificadas, são glândulas compostas. Pela forma, nós podemos classificar em glândula tubular, glândula acinosa e glândula tubulocinosa. A glândula tubular possui a parte secretora em forma de túbulo. A glândula acinosa possui a sua parte secretora em forma arredondada. E a glândula tubulocinosa apresenta as duas, como vocês viram na imagem ao lado. Em relação à maneira como essas glândulas liberam sua secreção, ela pode ser classificada em holócrina, merócrina e apócrina. A glândula holócrina é aquela glândula que vai liberar sua secreção, só que a célula vai junto com ela, ou seja, há a perda total daquela célula junto com a sua secreção. E o exemplo é a glândula sebácea. E aí a gente tem que lembrar daquela característica do tecido epitelial, né, da sua alta taxa de proliferação, que através de mitose vai recompor aquele tecido, aquele epitélio glandular, ou seja, uma nova célula ali surgirá através da mitose. As glândulas que nós chamamos de merócrinas, essas são bem interessantes. Ela é o oposto da holócrina, ela libera apenas a sua secreção, não há perda, como por exemplo a glândula sudorípara, a glândula lacrimal. E por fim, nós temos a glândula apócrina, que é aquela que quando libera a sua secreção, ela perde um pedacinho do seu citoplasma, ele vai junto com a secreção. Esta, temos como exemplo as glândulas
mamária. Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela atenção até aqui. Eu realmente me sinto lisonjeado, né, de ter a sua atenção. E ó, um beijo.